Tempo solar médio. Vamos só explicar rapidamente. Sabe como é que os antigos usavam o relógio? O relógio deles era o seguinte: era uma vela, e essa vela tinha um tamanho tal que, quando eles acendiam a vela, quando o sol estava passando no meio-dia de verdade, ou quando a sombra era mais curta do dia, eles acendiam a vela. E a vela foi construída de tal forma que ela fosse queimando, 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 e que se consumisse completamente quando novamente o sol estava passando pelo meio-dia. Ou seja, era a vela de um dia. Era uma vela de um dia. Aí eles pegaram essa vela, dividiram isso daqui em 12 partes iguais, e a cada uma dessas partes eles chamaram de 1 hora. Bom, esse era a duração do dia. Então é isso que eles diziam. Só que aí apareceu um problema. Falaram, vamos abrir uma loja de fabricação de velas para serem usadas como relógio. E aí fizeram um monte de velas. Só que no primeiro dia, a vela que eles construíram funcionou direitinho. No segundo dia, eles verificaram que a vela está comprida demais. Porque eles verificaram que só queimou um pedaço da vela, não queimou a vela toda. No outro dia eles perceberam, caramba, ainda está comprido. A vela tinha que ser mais curta. No outro dia eles verificaram que era mais curta ainda. Tá bom, então vamos construir vela curtinha aqui. Aí no outro dia eles tinha que ser mais comprida. No outro dia tinha que ser mais comprida ainda, depois mais comprida ainda, depois mais comprida, depois mais curta, mais curta. Bom, mais curta, para por aí. Ou seja, eles verificaram que, na verdade, cada dia do ano era ligeiramente diferente no seu comprimento do que o dia anterior. Só que, bom, fica muito chato fazer um kit relógio com 365 velas de dias de comprimento diferentes. Então o que eles fizeram? Pegaram essas 365 velas, puseram numa maçaroca só e fizeram 365 velas iguais. Ela é menor do que a maior e maior do que a menor. É uma vela média. Esta vela média é que eles chamaram de 24 horas, dividiram em uma hora. Isso é o nosso relógio hoje. Exatamente a mesma coisa. Então, a vela média e o nosso relógio fornecem a hora média de passagem do Sol. O problema é que eu vou, então, ter que definir 2 sóis. Eu vou definir um Sol, que é o Sol de verdade. Não preciso definir, é o Sol que está lá. É o Sol que se desloca sobre a eclíptica, levando em conta o fato de que quando está pertinho do Sol anda mais depressa, pertinho da Terra anda mais depressa, quando está longe da Terra anda mais devagar, se desloca sobre a eclíptica, não sobre o Equador. E vou definir um Sol médio como sendo o ponto fictício, quer dizer, não existe, um ponto fictício que anda sobre o Equador, com movimento circular uniforme e de período igual ao período médio do movimento com relação à eclíptica. Então, o Sol médio é o Sol que anda sobre o Equador com movimento circular uniforme. É a vela para todos os efeitos. De tal forma que, quando eu tenho aqui um relógio de tempo médio, então nesse relógio está lá, sei lá, o Sol nasceu às 6, vem subindo aqui. Quando o Sol médio deveria estar aqui, a sombra deveria cair aqui assim, no meio-dia médio. Acontece que o que a gente verifica é que não é isso que acontece. O que a gente verifica é que, às vezes, às 12 horas, está aqui. É quando o meu relógio diz que é 12 horas, o Sol está aqui e a sombra ainda está aqui. Ou seja, o que eu verifico é que o Sol de verdade não quer nem saber
do meu relógio de pulso, do meu relógio de vela. Ele anda como ele quer. E o meio-dia de verdade, quer dizer, o meio-dia do sol, quando a sombra é mínima, o meu relógio não obrigatoriamente indica 12 horas. De tal modo que a gente define uma coisa chamada equação do tempo. O que é a equação do tempo? Imagina que aqui está a Terra, aqui está um britânico típico, lá em Greenwich. Então está ele já está falando, hello, my friends. Então está aqui assim, tá? Aqui está o meridiano que passa por Greenwich, estou eu aqui, e aqui está o meridiano que passa pelo meu lugar. O ângulo que vai do meridiano de Greenwich ao meridiano local é a longitude geográfica, que nós já vimos. O Sol de verdade está aqui, andando, aqui, em volta da Terra, essa é a impressão que eu tenho. E o Sol médio é aquele Sol que seria o Sol médio, aquele que o meu relógio indica. Então, o que acontece? O que nós temos é que o ângulo que vai do meridiano de Greenwich até o Sol médio se chama tempo solar médio de Greenwich. Eu coloquei aqui menos 12 horas, porque não esqueçam que o dia sempre começa à meia-noite. Então, daqui até aqui, a gente fala 5 horas da tarde, mas 5 horas da tarde, na verdade, é 5 mais 12, né? São 17 horas. Então, o ângulo aqui é sempre 12 horas da meia, só para não precisar desenhar todo o ângulo lá de baixo. Então, esse é o tempo solar médio de Greenwich. O tempo solar médio de Greenwich se chama tempo universal. Então, o tempo universal é o sol médio de Greenwich. Em outras palavras, o que é o tempo universal? É a hora dada pelo relógio de um britânico. Então, quando ele diz, it is 5 o'clock sharp, isso significa que eu estou dando o tempo universal. Tá? Então, esse é o tempo universal. Aí, o ângulo, então, quando eu observo... Esse sol verdadeiro não está em movimento de forma tangente, é porque a Terra não está em movimento de forma tangente. Isso. Exatamente. Quer dizer, quando a gente está falando do movimento circular de forma, a Terra é sua aproximação. Sim. Quando a gente está falando em tempo, a gente está sempre falando daquilo que a gente aparenta ver no céu. Quer dizer, lembra que eu tinha falado, né, que o Sol era o ponteiro. Então eu sempre imagino que eu estou fixo na Terra e o Sol parece se deslocar. Só que eu sei que é a Terra. Então as irregularidades no movimento da Terra em torno do Sol, eu acabo vendo como irregularidades da posição aparente do Sol no céu. Muito bom. Agora, se eu medir o ângulo do... então, sempre que eu faço uma observação, é claro que eu observo o Sol verdadeiro. Não o médio. O Sol médio não dá para ver. Então eu observo o Sol verdadeiro. E o ângulo que vai desde o meridiano de Greenwich até o Sol verdadeiro se chama tempo solar verdadeiro de Greenwich. Então, isso eu observo. Isto daqui sai do meu relógio de tempo médio. A diferença entre os dois se chama equação do tempo. Então, a equação do tempo é o tempo solar verdadeiro menos o tempo solar médio. Como os 12 caem fora, fica só isso aqui. Tempo solar verdadeiro de Greenwich menos o tempo solar médio de Greenwich. O tempo solar médio de Greenwich é o tempo universal por definição. Então, o tempo observacional do Sol verdadeiro menos o tempo me dado pelo meu relógio me dá a equação do tempo. Então é isso que a gente chama de equação do tempo. É a diferença entre o tempo solar verdadeiro e o tempo solar médio. E é por isso que diz o meu relógio, meio-dia, Sol passando pelo meridiano. Aí eu olho, está atrasado. E pode atrasar até 16 minutos. Outras vezes, olha, meio-dia, o Sol já passou. Pode estar adiantado cerca de 16 minutos. Quer dizer, essa equação do tempo pode variar de mais ou menos 16 minutos. Quer dizer, quando vocês constroem um relógio de sol para que a sombra dele, o meio-dia verdadeiro, ele vai dar o meio-dia verdadeiro, não o meio-dia do relógio.
O relógio é alguma coisa que a gente usa como auxiliar. Mas quem dá a hora certa é o sol verdadeiro. Quer dizer, o meu relógio simplesmente está com uma coisa próxima. Muito bom. Então, é isso aqui. Quando eu verifico, faço a diferença entre o sol verdadeiro e o sol médio, eu tenho uma curva mais ou menos desse jeitão aqui assim. Então, verifico que nessa época, em fevereiro, o sol fica 16 minutos atrasado, enquanto que nessa época aqui de outubro, novembro, o sol fica mais ou menos 16 minutos adiantado com relação ao meu relógio.